meu nome é Lívia Cienza e eu sou doutoranda no programa de pós-graduação em Psicologia da Universidade Federal de São Carlos. E hoje eu queria falar um pouquinho sobre um assunto que é muito recorrente no meu dia a dia e um assunto que me move muito e tem me movido muito nos últimos tempos, principalmente quando esse período que a gente está começou, mais do que nunca, talvez. Eu acho que a ciência tem se mostrado importante, sempre foi, mas agora mais do que nunca ela é ressaltada, de certa forma, eu acho, dentro da situação que a gente se encontra. E eu tenho conversado um pouco com alguns amigos meus, pesquisadores, cientistas de áreas diferentes, muito variadas, sobre a importância de comunicar, de comunicação científica. E alguns amigos meus me perguntam ou conversam comigo sobre a obrigatoriedade de um cientista ou pesquisador saber falar sobre a sua pesquisa ou precisar falar sobre a sua pesquisa. E a obrigação de um cientista ou de um pesquisador falar ou saber falar sobre o que ele estuda? Não é uma obrigação. Não é uma obrigação nossa. Assim como também não é uma obrigação da população, em geral, se interessar ou ir atrás de saber mais sobre ciência ou sobre pesquisas no geral. Agora, obrigação não é, mas é importante? Eu acho que é muito importante. E alguns dos motivos pelos quais eu acho que é muito importante, além do fato de que eu acho que a ciência move a nossa sociedade, é um dos pilares da nossa sociedade, é o de que, mais do que nunca também, a ciência está sendo desvalorizada. E é muito importante que a população e as pessoas no geral entendam a relevância do que a gente estuda e a relevância do que a gente faz para que a gente possa ter verba para continuar fazendo os nossos estudos e as nossas pesquisas. Mas não é uma tarefa muito simples. Não é simples entender artigos científicos, não é simples de ler ou ter acesso aos artigos científicos que são produzidos dentro da comunidade científica, e também não é muito fácil de entender uma pessoa, um cientista, falando sobre o que ele estuda, quando existem tantos jargões, tantos termos difíceis de entender, que às vezes nós mesmos, dentro da nossa própria comunidade, da nossa própria área de estudo, a gente às vezes não se entende muito bem. Então, quando eu falo de divulgação científica, eu acho que é melhor falar de comunicação científica, que é um termo mais abrangente e fala justamente disso, do poder da comunicação. Comunicação entre os cientistas, nas colaborações que a gente faz um com o outro, comunicação entre os cientistas e as pessoas que não são cientistas. Então, existe uma dificuldade muito grande, por exemplo, para a gente comunicar sobre o que a gente faz com, às vezes, os nossos colegas, que podem ser acadêmicos, mas de outras áreas, ou nossos colegas que não são acadêmicos, ou nossos familiares, ou qualquer outra pessoa. Às vezes as pessoas nos perguntam sobre o que a gente faz, e existe um tabu, talvez, dentro da comunidade científica, de que, ao simplificar os termos, a gente pode perder informações importantes no meio. Isso acontece? Sim, porque eu acho que toda tradução perde um pouco do seu significado no meio da tradução. Mas essa tradução é muito importante. E é difícil, ela é muito difícil. E eu acho que desde a graduação, pelo menos nos cursos mais tradicionais, digamos assim, eu fiz psicologia, no caso, então não há no curso, durante a nossa graduação, uma disciplina que nos ensine a falar de maneira mais simples sobre as terminologias e coisas do gênero. E eu acho que em muitos outros cursos também não, isso não existe. Então, há sim essa dificuldade muito grande que precisa ser trabalhada geralmente fora da graduação, geralmente fora da pós-graduação. São habilidades que a gente tem que aprender por fora. E que são habilidades difíceis de se conquistar. Ou da gente sequer ver a necessidade de se ter essa habilidade, né? Mas eu acho que esse é um assunto que me incomoda bastante, porque a divulgação científica sempre existiu. Quando a gente era mais criança, a gente sempre, e ainda existem, né, muitos programas de televisão, e muitos canais de YouTube, e muitos podcasts muito interessantes que estão fazendo comunicação científica há muito tempo.
E nós precisamos aprender muito com essas pessoas que já estão fazendo isso há muito tempo. Mas não é uma tarefa simples, como eu sempre vou bater na tecla. E o que eu queria, acho que, falar um pouquinho e devagar aqui, esse vídeo é mais uma divagação minha, sobre como a gente pode ir atrás dessas habilidades para fazer isso, e se é realmente um bicho de 7 cabeças, e o que exatamente é divulgação científica. Então, muita gente também vai achar, mas eu não tenho tempo para fazer um canal no YouTube, eu não tenho tempo para divulgar nas minhas redes sociais, eu simplesmente não tenho esse tempo. E geralmente a gente realmente não tem esse tempo, porque a gente já tem muito gasto de tempo fazendo outras atividades científico-acadêmicas, que são muitas, que nos consomem bastante já. Mas divulgação científica não é só você estar ali numa rede social grande, num canal no YouTube falando sobre algo, mas também quando você consegue falar sobre o que você estuda e a importância do que você estuda para a sua mãe, para o seu pai, para sua tia, seu tio, seus avós, seus primos, seus amigos, seu vizinho e pessoas no geral. Eu acho que esse é o tipo de divulgação talvez mais importante de ser feito, porque as pessoas têm existe o conceito, né, da comunicação mais afetiva, e de fato a gente escuta mais e com mais atenção pessoas que são próximas a nós mesmos, pessoas que nos são queridas. A gente dá ouvido, a gente empresta o nosso ouvido para essas pessoas. E geralmente esse é o tipo de comunicação talvez mais difícil também de ser feito, porque ele é feito face a face, né? Pessoa para pessoa. E é nessas interações que a gente aprende a usar metáforas, a gente aprende a usar exemplos do cotidiano das pessoas para tentar facilitar essa comunicação. E a gente escuta ali as perguntas, as dúvidas que as pessoas podem ter, e a gente aprende quais são as dúvidas que as pessoas têm e como a gente pode ajudar elas, e como que a gente estuda pode ajudar as pessoas no dia a dia delas. Como que isso pode ser relevante para elas, para a família delas, para a sociedade ou para o avanço da nossa sociedade. E é algo muito difícil de ser feito, porque às vezes a gente consegue fazer isso mais facilmente num artigo científico ou para conseguir uma bolsa, né, de alguma agência de fomento, mas a gente não consegue fazer isso para outras pessoas. Então, acho que antes de querer, ou se não pode fazer algo como divulgação em rede social, em podcast ou algo assim, a gente pensar em como que a gente pode fazer essa divulgação para as pessoas mais próximas. E não é nossa obrigação. Não é nossa obrigação. E também não é obrigação dessas pessoas ter interesse em. Mas se a nossa população, né, se o Brasil, no caso, não está interessado em ciência, pode ser por algum motivo, por vários motivos, na verdade, e um deles pode ser porque a gente não sabe falar sobre ciência de uma maneira que chegue até essas pessoas. Existem muitas pessoas já fazendo isso, e com sucesso, e a gente tem que aprender com essas pessoas, mas quanto mais pessoas estiverem falando de ciência, mais pessoas estiverem falando de pesquisa, melhor. Porque assim, mais a gente consegue mostrar para a população no geral o quanto isso é relevante para elas e o quanto isso pode ser relevante para elas. Porque também não pode partir de um lugar arrogante, né, de um lugar de prepotência, de que a gente detém um conhecimento e essas pessoas não. Porque a gente sempre aprende em trocas, é sempre uma troca quando a gente conversa com outra pessoa. Então a gente tem o que contribuir como cientistas e a gente tem o que aprender com pessoas que são de fora das nossas áreas e às vezes nos dão insights incríveis sobre o que a gente pesquisa. E divulgação também não é importante só para cientista, não. Eu acho que saber se comunicar de maneira simples e saber se comunicar no geral, porque comunicação não acontece se um lado não entende o outro. Então, seja você um profissional que precisa falar com o seu cliente, seja você um professor que precisa falar com seus alunos, um pai que precisa falar com seus filhos, a gente tem que saber se comunicar de uma forma que seja compreensível. E não é uma habilidade fácil, mas é uma habilidade necessária, principalmente no momento em que a gente tá. Então, acho que era mais isso que eu queria falar nesse vídeo. Se você tem alguma opinião sobre isso, ou alguma questão sobre essa temática, deixa aí nos comentários, ou escreve aí o que você acha que eu poderia falar sobre nos próximos vídeos ainda dentro dessa temática, e a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Muitíssimo obrigada!